Nós estávamos conversando nosso último encontro aí sobre a questão da pós-ocupação, né? Ali a gente conversou um pouquinho sobre a necessidade de inspeções nos empreendimentos depois, quando se começa a utilizar esses imóveis, né? Vimos também que os profissionais devem ir munidos de equipamentos para isso, para que seja totalmente verificado o que realmente necessita para aqueles imóveis, né? Para ver se está tudo de acordo, né? Nós vimos também lá que todos os defeitos encontrados eles devem ser individualmente referidos em formulários próprios para cada tipo de obra, né? Analisando em função daqueles critérios que nós já conhecemos, tal, socioeconômico, socioambiental, sociopolítico, sociocultural, os aspectos relativos à segurança, tudo isso a gente viu que era necessário, né? Então, a gente verificar ainda e naqueles formulários nós devemos indicar com precisão adequada a localização, as espécies de cada defeito que foi encontrado. Isso que a gente viu, né? Para que tudo isso, né? Ainda e relacionar os defeitos. Lógico, os efeitos que foram provocados por causa fortuito ou força maior, porque daí não é culpa daí do contratado e nem de ninguém, né? Não há que nós mesmos temos que providenciar o conserto dessas coisas, não cabendo ao contratado nesse caso, tá? E também nós fizemos lembrar, e lembramos a você, né, que a necessidade de registro fotográfico de cada tipo de defeito relatado para depois servir como prova. Perfeito? O fato é o seguinte, gente. O fato que, vamos pensar que se detecta construtivo que não for observado no recebimento definitivo, lá não foi feito, observado naquele recebimento, né? Porque estavam ocultos, por não terem aparecido como utilização, só apareceram depois que foi começado a utilizar o imóvel, é que esses eventos começaram a aparecer, tá? É, e a executora de obra civil de engenharia, ela deverá, logicamente, ser reparada, ser avisada, ser notificada para reparar esses defeitos, né? Então, você foi lá fazer o recebimento, fez o recebimento provisório, o recebimento até definitivo, e não viu que haviam esses problemas, mas com o tempo, com o uso, ele começou a aparecer. Tá? Se ocorrer isso, já conversei com você no encontro passado, mas estou enfatizando a importância que é fazer isso, imediatamente acionar aquela empresa que foi contratada para reparar esses defeitos. Perfeito? O fato é o seguinte, tá, você vai acionar para ela reparar os defeitos. E se ela não quiser reparar esses vícios construtivos? Tá? O que eu aciono. Ela disse assim, não tem nada a ver comigo, não é comigo, é isso, não quero reparar, já fiz o recebimento, já houve o recebimento provisório, recebimento definitivo, então cabe a mim reparar esses vícios construtivos. Perfeito? Então, o que acontece? A direção do órgão, se ocorrer isso, o que você deve fazer? O que a administração deve fazer? Aquele é responsável, então, pela aquele ambiente que foi construído. Ele deve preparar todos os elementos técnicos necessários e encaminhar a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, para, se for necessário, impetrar uma ação judicial visando o refazimento em relação aos defeitos ou a indenização por parte da executora. Todos os elementos que for necessário. Já vamos falar, inclusive daqui a pouquinho, vou falar quais os elementos que nós temos que constar, que nós temos que sempre estar conosco, estar nesses órgãos guardados, porque num caso de necessidade como essa, poder utilizar, além de outros casos, mas também no caso desse aí. O fato é que, logicamente, isso caberá à PGE. Por quê? Porque, de acordo com a Constituição da República, está lá no artigo 132, os procuradores do Estado e do Distrito Federal, eles são organizados, aí eu digo nós somos organizados, né, porque eu sou procurador do Estado, em carreira, com ingresso, inclusive, de concurso público, de provas de títulos, né, inclusive acompanhado pela OAB em todas as suas fases. É a Procuradoria-Geral do Estado, de acordo com a Constituição da República, que exerce a representação judicial e a consultoria jurídica das unidades federadas.
Então, nesse caso, talvez tenha que se valer, inclusive, da representação judicial. E cabe à PGE fazer isso. Aqui no estado do Paraná, nós ainda temos ainda uma carreira em extinção de advogados públicos, né? Que está ainda prestando excelentes serviços para o estado do Paraná, e alguns órgãos têm advogados dessa carreira em extinção, né? Que fazem o papel assemelhado da PGE. E a Constituição do Estado do Paraná também diz, lá no artigo 124 da Constituição do Estado do Paraná, que a representação judicial e extrajudicial do Estado e a consultoria jurídica do Poder Executivo compete à Procuradoria-Geral do Estado, além de outras atribuições que ela tem. Diz ainda no artigo 125 da Constituição do Estado do Paraná que o exercício das atribuições da Procuradoria-Geral do Estado é privativo dos procuradores integrantes da carreira, que será organizada e regida por estatuto próprio, definidos em lei com observância nos artigos 39 e 132 da Constituição Federal. Beleza. E aí, a lei que rege esse fato é a Lei Complementar 26, de 30 de dezembro de 85, que repete essa competência da PGE. Então, você tenta notificar, tenta entrar em um acordo para que o contratado faça a sua obrigação de reparar, corrigir, etc. Tudo aquilo que já vimos, que está na lei, que cabe a ele fazer isso, ele não fazendo, não havendo mais a possibilidade de que isso seja feito a partir de questões administrativamente, aí vai caber a PGE executar essa tarefa. Perfeito? Tá? Ainda, muito importante, tá? Uma outra coisa ainda em relação às obras, aos ambientes que foram construídos. A administração pública estadual, por meio do órgão, entidade que administra o próprio, que é hoje a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, tá? É ela que administra os próprios, é ela que é responsável, né? A Secretaria de Estado da Administração e Coordenação do Patrimônio do Estado, é ela que cadastra todos. Então, a administração pública estadual, por meio do órgão próprio, aquele órgão que está com o ambiente construído, que é responsável pelo ambiente construído, deverá, após o recebimento definitivo da obra ou serviço de engenharia ou arquitetura, averbar o empreendimento no cartório de registro de imóveis. Construir um edifício, vai ao registro de imóvel e a verba, tá? Aí sim, aí ele encaminha daí a SEAP, a Secretaria de Administração e Previdência, tá? Uma secretaria qualquer aí, ou uma entidade, uma autarquia qualquer, tá? Constrói uma obra. O que ela tem que fazer? Ela registra, tá? Ela a verba no cartório de registro de imóveis. Depois de averbada, encaminha a SEAP para que a SEAP promova a atualização cadastral naquele imóvel. Aquele imóvel que não tinha um edifício em cima, por exemplo, né? Passa a ter, e por isso deve ser averbado. Perfeito? Os órgãos ou entidade contratante, o órgão ou entidade contratante, ele deverá ainda fornecer ao órgão ou entidade que administra o próprio toda a documentação relativa à execução da obra ou serviço de engenharia. Por quê? Porque os nossos edifícios, eles são construídos ou pela Secretaria, antes pela Paraná de Edificações, hoje pela Secretaria das Cidades, ou pelo Fundepar, as obras de educação. Tá? Então, esses órgãos, que são os reais contratantes, eles que licitam as obras, eles que contratam as obras, tá? Esses órgãos devem fornecer a quem administra o imóvel, aquela secretaria, aquela autarquia, aquela fundação que é proprietária do imóvel, né? Não proprietário, mas proprietário é o Estado, mas que usa o imóvel, tá? É aquele que utiliza o imóvel, né? No caso da administração direta, o proprietário é o Estado, no caso das autarquias, essa entidade proprietária. Então, eles devem receber todos os documentos, porque para averbar o imóvel, preciso desses documentos, projeto aprovado, alvará, etc. e tal, todos os documentos necessários. Beleza? Então, vocês olham que há aí 3 níveis para averbação e cadastramento. Primeiro, o nível de quem contrata, licita e contrata, que tem todos os documentos da execução da obra até seu recebimento, até seu habite, até seu visto de conclusão de obras. Uma vez obtido isso, esse órgão contratante, tá? Esse órgão ou entidade contratante,
entrega esses documentos, então, ao órgão que é quem administra o imóvel, quem utiliza aquele imóvel, tá? E esse que utiliza o imóvel, ele é que faz a averbação no registro de imóveis. Feita a averbação, ele encaminha esse registro de imóveis à SEAP, para que a SEAP possa atualizar o cadastro do Estado do Paraná dos imóveis do Estado do Paraná e de suas entidades. Perfeito? Seja autárquica ou fundacional. Então, é esse o caminho que deve ser feito. E a administração pública, gente, ela deve manter arquivados, isso está previsto no nosso decreto do Estado do Paraná. Deve ser artigo 505. Tá? Em cada obra contratada, todos os elementos documentais, que será muito importante para o histórico, para coisas que a gente vai, cada coisa que a gente vai poder alterar, qualquer pesquisa que a gente vai ter, a gente tem que ter isso muito organizado. Por isso, nós temos que ter guardado conosco os projetos, os memoriais efetivos, especificações técnicas, caderno de encargo, as-built, orçamento, tudo. Todos devidamente assinados pelo responsável técnico. E é um documento importantíssimo para tudo que a gente vai fazer daquele momento em diante naquele imóvel. As ART ou RRT, né, que foram emitidos junto ao CREA e ao CAL, os resultados de todo o controle tecnológico, né, que foram feitos durante a obra, se houver algum problema por exemplo, de estrutural, você ter esses documentos aí que foram obtidos durante a execução da obra. Perfeito? Termo de recebimento provisório definitivo, contratos, os aditamentos daqueles contratos, os diários de obra, documentos importantíssimos para o jurídico, inclusive, se de alguma forma precisar manusear alguma ação judicial ou mesmo administrativa em função de determinada obra, né? Notificações que foram feitas, expedientes emitidos e recebidos, importantíssimo, gente. Uma discussão qualquer em termos de reequilíbrio, em termos de alteração contratual, relatórios de inspeções periódicas após o recebimento da obra, e ainda relatórios de atestado de controle interno após o recebimento da obra. Imagine para vocês o quanto isso é importante, então, para a administração pública ter tudo isso muito, muito, muito bem guardado. Perfeito? Então, eu tento trazer para vocês algo que é fundamental para a gente. É fundamental. Na verdade, quando nós precisamos, nós que eu digo, seja os gestores, seja a própria Procuradoria do Estado para a defesa do Estado do Paraná, ou para exigência de alguma atuação de alguma empresa, para notificação de uma empresa, seja no âmbito administrativo ou depois uma ação judicial, seja para uma ação judicial, é fundamental que a gente tenha todos esses elementos, gente. A gente tenha todos esses documentos que serão fundamentais para nós e devem ser levados muito a sério. Tá? Por isso a importância de que o decreto dividiu isso em três fases, com três competências diferentes. A competência daquele que licita e contrata, a competência daquele que utiliza o ambiente que foi construído e a competência daquele que é o responsável pelo cadastro dos imóveis do Estado do Paraná. Perfeito? Então, isso aí eu acredito que seja muito interessante a gente observar de agora em diante, especialmente agora que entrou em vigência tanto a Lei 14.133 de 2021, a Lei Federal, quanto o decreto nosso do Estado do Paraná, o decreto 10.086 de 2022, que regulamenta dessa vez, de uma maneira bem detalhada, eu acredito, muito suficiente para a gente fazer um bom trabalho em relação ao cadastro de imóveis do Estado do Paraná. Perfeito? Beleza? Tranquilo. No encontro que vem, nós vamos conversar um pouquinho sobre a avaliação de desempenho da obra de serviço de engenharia. Algo que a lei traz como uma exigência, a Lei 14.133, e nós, aqui do Estado do Paraná, gente, nós temos, assim, o próprio decreto deixou um
maneira, uma metodologia de fazer isso. É isso que nós vamos discutir no nosso próximo encontro. Um abração a todos e a todas. Tchau, tchau.